Olha só, a olheira aqui, ó, gritando. Tá vendo a iluminação? Que essa iluminação aqui não é legal. Tinha que ter uma luz aqui na nossa cara. Ó, quando eu olho pra cima, ó, some toda a olheira. Ó. Quando eu olho pra baixo, ó, a luz vem fazendo sombra. Pode ir? Podemos? Vamos. Podemos. 3, 2, 1. Meus amores, estamos aqui para mais um episódio do nosso querido Coaching Cast. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gabriela Abraim, arquiteta, designer de interiores, mas também sou Master Coach e analista de perfil comportamental. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito querida, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí para nossas entrevistas. Vocês vão se identificar com muitas coisas que a gente vai falar. Ela tem muita coisa bacana para passar para a gente. E aqui no Coaching Cast, como vocês já sabem, quem começa se apresentando é o convidado. Então eu estou aqui com a Lana. E Lana, eu quero começar te perguntando, quem é a Lana? Então, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade. É uma honra estar aqui contribuindo com você e com a tua audiência aí. Espero que a gente possa realmente impactar aí um pouquinho, né? Que seja assim um pouquinho na vida de cada uma que esteja nos escutando. Então, quem é a Lana, né? Vamos lá. Profissionalmente falando, a Lana é advogada, Master Coach, analista de perfil comportamental, treinadora comportamental e estudiosa do comportamento humano, porque aprendi a amar esta área de uma maneira assim surreal. Mas a Lana é quem, né? Enquanto essência, enquanto pessoa. A Lana é filha de Deus, a Lana é esposa do Mauro e é mãe do Davi, de 16 anos, e da Luísa, de 13. E nós vamos falar muito deles. Vamos. E aí, é bom, eu sempre gosto de pontuar que a Lana ali profissional, né, a profissional que hoje eu sou, se deve muito à minha essência, aos meus valores que estão ali embasados na minha família. Né? Meu maior valor, um dos meus maiores valores é a minha família, são os meus filhos. E tudo começou, né? Eu nunca planejei ser coach, eu não acho que a gente não planeja. A gente vai falar sobre isso, Lana, dá spoiler não. Então mas é eu vou querer isso. saber. Então assim, tudo começou, tudo foi justamente porque o meu maior propósito é começar dentro de casa. Toda a transformação que eu quero ver no mundo. Eu acho que resumo é bem isso. Que lindo. Agora sim, eu vou falar pra mim quem que é a Lana. A Lana era uma menina que a minha mãe ajudou a organizar os 15 anos dela. Nessa época, ela me deu uma bola gigante roxa que eu nunca esqueci. Marcou a minha infância. Ali, naquele gesto simples de uma menina que ainda ia fazer 15 anos, já era perceptível o quanto ela se tornaria uma mulher bondosa e generosa. O tempo passou, meu irmão começou a namorar a minha cunhada e eis que a Lana voltou para as nossas vidas, agora no título de melhor amiga da Cacau. O meu contato com ela era pouco, mas em eventos. Só que eu também cresci, amadureci e no mundo do autoconhecimento nós nos reencontramos. A minha admiração por você é enorme, por ver a mulher que você se tornou, o quanto você mudou e evoluiu, a forma com que enfrentou os desafios da vida. Você poderia ter ido para outro lado em algum momento, mas você fez ao contrário. Em meio à dificuldade, você cresceu e se tornou gigante. A Lana é uma mulher de princípios, valores e que segue o seu propósito. E é por isso que ela está aqui hoje. Lana, seja muito bem-vinda ao Coaching Cast. Ai, obrigada. Pode chorar já? O choro é livre, fica à vontade. Porque agora eu sou uma chorona e eu não tenho vergonha de falar isso. Maravilhoso. Lana, conta pra mim um pouco como é que foi a tua trajetória de vida, o que tu fazia antes de ser coach. Tá. Então, como eu falei, sou advogada, né? Minha primeira formação é no direito e passei aí uns 15, 17 anos nessa profissão. Meio que até sem propósito, né? Eu acho que muitas pessoas se identificam com isso. A gente acaba, né? A gente aprende que a gente tem que crescer, estudar, escolher uma profissão e seguir,
né, trabalhar, pagar as contas e por aí vai. Sim. Mas algo que era muito forte dentro de mim sempre foi, sou cristã, né? Então, desde que eu aceitei Jesus, a minha família sempre esteve ali como prioridade. E hoje, né, depois de eu ter estudado tudo que eu já estudei com relação ao desenvolvimento humano, eu entendi com mais clareza por que isso se deu. Porque realmente eu vim de uma família que não estava tão bem estruturada. Sim. Né? Então a minha infância, ela aconteceu com alguns momentos, né, por assim dizer, desafiadores, né, com meu pai, com minha mãe. Hoje eu entendo que eles deram o melhor que eles puderam me dar e eles me amavam verdadeiramente, me ama, minha mãe ainda é viva, me ama do jeito que ela pode me amar, né? Com o conhecimento que ela tem, que ela tinha à época para nos educar, a mim e mais 2 irmãos. Mas o fato é que a Lana, criança, era quem? Era alguém que se criou sozinha, porque sou filha única, né? Tem mais 2 irmãos, mas mulher, sou filha única. Sim. Então era aquela que era a protegida, a princesinha, a que não pode, os meninos podem ir pra rua, fazer amizade e tudo mais, mas a Alana tem que ficar em casa, não pode ter muito esse contato. Para proteger. Hoje eu entendo tudo isso, né? Mas eles tinham um casamento que não tinha os valores de Deus, os valores que... Para que Deus criou um casamento, né? Sim. Hoje eu entendo isso. E aí, eles viviam com as emoções disfuncionais e ali, tendo uma criança, no caso eu, meus irmãos, mas posso falar por mim, se criando ali no meio daquilo tudo, né? Com inseguranças, com incertezas, com medos. E aí, quando eu me casei, corta para, né? Corta para 18 anos atrás. Quando eu me casei, eu fiz porque hoje a gente entende que é uma promessa secreta. É aquela promessa que você faz para si mesmo, baseado numa dor. Então, eu prometi a mim mesma que eu ia viver um casamento diferente dos meus pais. Quando engravidei, fiz mais uma, né? Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E quando eu falava isso, hoje em dia eu acredito que tem muitas pessoas que falam isso com a questão financeira, material, né? Nós viemos até de uma geração que talvez os nossos pais viveram numa situação financeira mais difícil e prometeram isso, né? Meus filhos vão ter tudo o que eu não tive. Tudo do bom e do melhor, as melhores escolas, exatamente. Tudo. Mas assim, tava muito no ter. E aí veio a minha geração e eu, falando por mim, posso dizer, eu quero ainda, que os meus filhos não vivam o que eu vi, as dores que eu vivi, emocionalmente falando. Sim. E aí você diz assim, vai lá, Lana, quais são as tuas dores? Você teve um trauma absurdo? Você foi, de repente, abusada? Não. Mas nós temos dores. Com certeza. Né? Eu não estou aqui minimizando a dor de quem passou por esses traumas, de forma alguma. Mas as pessoas que não passaram por esses traumas tão ruins também têm dores, também têm traumas e muitas vezes de falta de relacionamento. Né? Tudo isso nos gera crenças. Tudo aquilo que ouvimos, vimos, sentimos, principalmente dos 0 aos 12 anos, que é quando a gente está formando ali, né, todo o nosso mundo, tudo que a gente acredita, tudo que a gente vai levar para a vida, né, vai levar para a vida adulta, o nosso mundo, nossa visão de mundo. E vem dos nossos pais. Né? Quem são as pessoas que estão ali para nos orientar? Eu costumo falar assim, mesmo dentro do amor incondicional, que foi o que tu falaste, nossos pais são seres humanos. Sim. É óbvio que eles vão errar. E às vezes acontece, pelo menos eu já escutei, de pessoas que fizeram, por exemplo, o método CIS, e que quando sai do método CIS fala, ai gente, cara, eu parei pra lembrar assim na minha infância, e meus pais foram tão perfeitos, eu não tenho nada pra falar deles, eu não tenho nada pra perdoá-los. Eu olhei pra essa pessoa e falei, meu Deus do céu, volta e faz de novo. Você não entendeu nada. Porque você não entendeu nada, entendeu? Você ainda não está querendo enxergar algo. Inclusive, falando de método CIS, pra quem não sabe, vou contextualizar.
Método CIS, eu acredito, né, que é o maior curso de inteligência emocional que nós temos hoje no Brasil, né? É ministrado aí pelo Paulo Vieira, pela Camila e pela Júlia, da instituição da Febracis. E já que a gente está falando nisso, eu quero te perguntar como é que foi, Lana, a tua entrada nesse mundo do autoconhecimento. Pois então. Se tu já entraste pensando em ser coach ou se isso veio durante o curso. Fala um pouco dessa tua mudança aí. Então, como eu havia feito essa promessa, nunca sei, né? Nunca vou querer que meus filhos passem pelas dores que eu passei, enfim. Eu acabei me tornando, porque eu estava com a motivação errada, eu acabei me tornando uma pessoa muito dura com os meus filhos. Eu tive, assim, minha mãe trabalhava muito, então ela ficava muito ausente de casa. Então, o que eu botei? É só fazer o contrário, eu vou estar presente, né? Então eu deixei um pouco minha carreira de lado, não me aprofundei na minha carreira, porque eu queria estar presente na vida dos meus filhos, mas eu estava presente de uma forma tóxica. E aí eu fui vendo aquilo crescer. E eu não ter controle sobre a raiva que eu tinha, sobre os ímpetos que eu tinha, e tudo estava ali fundamentado em quê? Eles não vão passar pelas dores que eu passei, não é? Sim. E aí teve um episódio que nós passamos assim, em casa mesmo, meu marido, na época, teve uma perda de emprego, eu também tive uma redução salarial, enfim, nós passamos por esses desafios que todo mundo passa, sim, né? Com uma certeza. hora da vida. E ali eu pude ter certeza, eu não tenho controle emocional. Eu não sabia o que era inteligência emocional. Eu preciso de ajuda, eu preciso de um controle emocional. Aí você me pergunta, olha, eu tô batendo todas as vezes aqui. Tu conseguiste ter essa percepção sozinha, Lana? Ou precisou alguém, não sei se amigo, um marido, te apontar? Tu não tá conseguindo perceber a tua conduta? Não, ninguém me apontou, mas assim, sabe quando chega num nível assim, que você entra no desespero? Sei. Que você acorda de manhã e diz, cara, eu tenho que levantar para trabalhar, eu tenho que matar o leão, aquele leão que todo mundo fala que a gente mata por dia, né? Eu falava, não falo mais, depois a gente chega nesse ponto. Mas o fato é que todos nós, né, tanto eu quanto meu esposo, nós nos vimos com esse descontrole emocional. Nós nos vimos, inclusive, não filtrando toda aquela situação para os nossos filhos, e isso trouxe para eles outras consequências, né, emocionalmente falando. E aí aquela minha promessa, né, eu sei o que eu não quero viver, ela não conseguia se cumprir. Sim. Por quê? Porque por outros caminhos eu acabava vivendo aquilo que eu não queria que eles vivessem, não é? Porque a gente não é educado, infelizmente a gente não é educado para ter inteligência emocional. Sim. A gente é muito educado para tirar nota 10, para estudar, para ser bem sucedido profissionalmente. Para fazer, né? Para ter, para fazer. O ser, ele não foi ensinado para os nossos pais, de um modo geral a sociedade não valoriza isso. E aí a gente acaba realmente fica com o nosso emocional, está na nossa identidade, está no nosso ser. Enfim, como que eu cheguei no coach? Na época, o meu irmão, que não morava aqui, militar, morava fora, ele, através de algum outro amigo, ficou sabendo do método CIS. Eu já tinha ouvido falar sobre, mas quando ele me trouxe, Lana, você precisa ir, é assim, 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 eu falei, sabe quando casa assim, a oportunidade com o momento? Que eu precisava, eu disse, cara, né? Eu quero isso, eu preciso disso. E aí conversei com meu esposo e, então nós vamos fazer. E só que na hora que nós compramos tudo, nós íamos fazer em Brasília, veio pandemia. Aí eu disse, cara, não vou deixar passar isso. 2020, então, eu não vou... Em 2019 eu já vinha acompanhando Paulo Vieira, eu já vinha, então assim, já planejando fazer, mas realmente a gente comprou isso e planejou para em abril de 2020. E aí eu já vim, de alguma forma, trabalhando. Eu já fui ler O Poder da Ação, né? Meu irmão fez o Método CIS em julho de 2019. Então, de lá para cá, eu já fui melhorando várias coisas. Ele começou a fazer por telefone sessões de coaching com a gente. Maravilhoso. Então, isso já foi, assim, abrindo realmente a nossa visão, né? E aí, quando foi perto de abril, veio a pandemia. Fechou tudo, não teve... Então, eu falei, não,
Não vou deixar isso passar. Então, eu não fiz o método CIS de primeira, mas eu mergulhei nos cursos. Né? Na época, ele começou a oferecer os cursos de forma online e depois presencial, e eu agarrei. Se eu vou ficar aqui trancada dentro de casa. Só vendo notícia ruim, eu já não tô bem, né? Isso não vai me fazer bem. Com certeza, vai levar mais para baixo ainda. Eu vou trazer mais peso aqui para dentro de casa, para os meus filhos, para minha conexão com eles. Não vai ficar bom. E eu não aguento mais viver. Sabe quando você diz assim, chega, eu não aguento mais viver desse jeito? Sei. Pronto. Sei, porque eu já tive esse chega também. Então, pronto. Aí, eu comecei com os cursos. E os cursos já foram me abrindo, realmente, um mar, assim, de possibilidades para a minha vida. Eu não fiz os cursos pensando em vou ganhar dinheiro, vou ser coach, coach é a profissão do futuro. Não, eu fiz os cursos para mim, para que eu e minha família pudéssemos realmente ressignificar crenças, para que a gente pudesse realmente virar a chavezinha lá, Sim. ver o que estava faltando, porque eu fazia de um jeito diferente, que supostamente para mim era diferente do que minha mãe e meu pai fizeram, mas eu acabava vivendo as mesmas coisas. Por que meu emocional não ia no mesmo sentido que o meu racional ia? Então essas questões eram muito latentes para mim. E à medida que eu fui fazendo os cursos, aí na época teve método CIS online, teve muita coisa online, né, por causa da pandemia, e eu fui aproveitando tudo o que eu pude. E eu já fui trazendo melhorias para dentro de casa. Eu lembro, Gabi. E isso, Ana, é muito importante falar, né? Porque muitas vezes a gente conversa com pessoas que estão imersas aí nisso, ou que estão começando a fazer um processo de coach, né? Nossos coaches, etc. E a gente escuta muito assim, tá, eu vou fazer, eu vou melhorar. Mas e meu marido? Mas e minha mãe? Mas e não sei quem? E quando a gente fala que quando a gente muda, o nosso ambiente muda também, é a mais pura verdade. Comece mudando você. E você vai ver que tudo em volta de você começa a mudar. Ou por espelhamento, né? Pelo exemplo aí. Olha, eu gosto de dar um exemplo que aconteceu lá em casa. Há muitos anos, os meus pais, eu acho que já tem mais de 10 anos, fizeram uma bariátrica, todos dois. Mais de 10 anos, com certeza. E aí, depois da bariátrica, eles emagreceram, e chegou uma hora que eles se recuperaram um pouco e etc. E eu batia muito na tecla na questão de que eles tinham que fazer exercício físico, de que eles tinham que ter uma alimentação mais saudável. Meu pai não come verdura, minha mãe era antigamente a gordinha safada, né? Porque ela ama salada e ela não comia de safadeza. Então, e eu batia muito nessa tecla e eu falava, mãe, a senhora tem que parar de comer isso, a senhora não sei o quê, porque o glúten, porque o leite, barará. A mudança deles veio a partir de que momento? Quando eu mudei. Em janeiro do ano passado, em janeiro de 2022, eu me matriculei numa academia, eu contratei um personal para mim, contratei uma nutricionista. E aí eu comecei a mudar. No início eu era a chacota da casa. Cala e age. Exatamente. No início bagunçavam comigo porque eu malhava dia de sábado, diziam que eu tava emagrecendo por genética. Eu dizia, que genética? Que vocês dois fizeram cirurgia do estômago, eu não sei que genética é essa. Eu era chacota. Aí passa da chacota, aí começam a fazer perguntas, né? Mas como que é isso? O que é isso que tu tá comendo? Mas o que a nutricionista falou? E a academia? Resumo da ópera. Hoje, minha mãe faz acompanhamento, hoje já, desde o ano passado, minha mãe faz acompanhamento com a mesma nutricionista que eu, e meu pai e minha mãe malham com o mesmo personal que eu. Então, assim, precisou eu mudar para, de fato, a mudança no meu ambiente vir. Porque quando eu ainda não tinha mudado, só o fato de eu estar falando não adiantou nada. Isso. Então isso é muito verdade. Se você quer que seu marido mude, se você quer que sua mãe mude, se você quer que seu filho mude, se você quer que qualquer pessoa em volta de você mude, comece a mudança por você. E aí você vai ver que tudo em volta de você muda junto. E é o calar e o agir, né? Porque muitas vezes a gente tá fazendo só o quê? Falando. E muitas vezes a gente tem razão, né? Não tô dizendo que a gente tá falando besteira. Você tinha razão em orientar, olha o glúten, olha isso, olha aquilo. Mas o falar sem o agir, gera no outro aquele muro, né?
Aquele muro tá me dizendo o que fazer. O ser humano tem isso, né? E vamos todos os perfis comportamentais. O ser Todo humano mundo. No tem fundo, isso. no fundo, a gente não Tá gosta de mandando, receber ordem. Essa tá que é a mandando em verdade. mim, pera lá. Então, assim, ou muitas vezes, a pessoa até dá razão. Ah, você tem razão, eu preciso comer mais saudável. Mas o meu emocional eu não consigo controlar. Então, ela não tem os recursos emocionais necessários para seguir o conselho. Então, não adianta. Aí quando você calou e disse, quer saber, eu vou mesmo, eu fazer aqui, eu vou com a nutricionista, eu vou contratar o personal e eu vou agir. Aí eles começaram a visualizar recursos. Isso. Opa, se a Gabi fez isso, então tem um caminho aí para eu seguir, que dá para eu seguir junto. Então, realmente, você mudar primeiro a você, no início parece meio surreal essa afirmação, né? Quando você diz assim, cara, mas a minha família, sei lá, minha casa tá desestruturada porque meu marido é um grosso, porque meus filhos não obedecem, porque não sei o que, não sou eu, são eles. Exatamente assim. Pode até ser. Você pode mas ter alguém um tem que começar a mudança, mas né? Alguém tem que dar o isso, e assim, inicial. o que você está fazendo até agora? Reclamar, falar, gritar, berrar, conversar. Tá resolvendo? Não tá. Então, assim, é loucura você fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Né? E aí, Lana, tá, vamos lá, voltando. Tu fizeste todos os cursos. E qual foi o momento em que tu falaste, eu quero atuar como coach, eu gostei disso aqui, isso aqui vai me fazer bem? Então, foram 2 momentos, né? Eu comecei a fazer tudo e lá na formação que nós fizemos, no coaching integral sistêmico, além de ter aquilo tudo ter feito muito sentido para mim, para os meus valores, para tudo que eu acredito, eu comecei a ver que as ferramentas funcionavam para mim, mas também para o outro. Não funcionava só comigo, né? Lá nós temos que fazer todo... como se fosse um curso realmente, né, de graduação, porque você tem que fazer todo um TCC, você tem que ler os livros, você tem que assistir os filmes, ver os vídeos, você tem que mergulhar. E você tem isso que eu acho muito fantástico, você tem que realmente trazer o coaching como estilo de vida para sua vida. Sim. Tu não vai simplesmente ler no livro e dizer para o teu cliente fazer. Você vai passar por aquilo, você vai vivenciar aquilo. Sim. E eu sou muito assim, sabe? Eu preciso pagar para ver, sabe? Então, assim, eu preciso ver que o negócio funciona para poder eu te indicar. Mas depois que eu vi que o negócio funciona, eu vou te encher a paciência porque eu vou te indicar aquilo. E esse foi o primeiro momento, né? Nós temos que atender pessoas de forma gratuita. Como se fosse um estágio, vamos botar assim. E quando eu comecei a atender pessoas, eu comecei a ver que mesmo com a minha pouca experiência, porque você está começando, a ferramenta funciona. E eu comecei a ver a transformação na vida das pessoas e aquilo começou a inundar o meu coração. Porque, gente, como é bom ver o outro mudando. Olha, né? Eu vou te falar, a minha história foi um pouco parecida também. Quando eu estava fazendo formação em coach, eu também fui pensando nisso. Vou absorver o conteúdo para mim, para minha família, etc. Sou arquiteta, tinha acabado de inaugurar meu escritório, estava em obra, na verdade. Eu tinha fechado o contrato, né? E eu estava na fase da reforma. Então, assim, eu tinha criado todo um planejamento estratégico para a área de arquitetura, ponto. Só que durante o curso, mesmo quem não tenha pretensão de atender como coach, né? Você precisa fazer as ferramentas durante essa formação, que são ferramentas puramente práticas, onde você monta duplas, um é o coach, o outro é o coach, depois inverte. Você, de fato, tem que fazer, como se você realmente estivesse atendendo. E aí, o que aconteceu foi que no último dia do primeiro módulo, que ele é dividido em 2 módulos, no último dia do primeiro módulo, pessoas que tinham feito as dinâmicas comigo chegaram e falaram tipo assim, Gabi, tu lembra daquela história que tu conseguiu fazer eu enxergar que, na verdade, a minha raiva que eu tinha da minha mãe, o motivo não era a minha mãe, era o meu irmão, porque o meu irmão era uma criança especial, minha mãe dava todas as atenções para ele, eu acabei criando raiva dele e não da minha mãe, porque eu achava que ele era o culpado. Pois é, quero te dizer que ontem eu liguei para ele, pedi perdão a ele, a gente marcou um almoço em família lá em casa, nossa, que legal. Aí daqui a pouco chegou uma outra pessoa.
Gabi, lembra que eu sou formada em nutrição, tenho um consultório pronto, mas não me sinto capaz de começar a atender e etc. Quero te dizer que eu marquei meu primeiro paciente para semana que vem. A coisa acontecendo, Aí né? eu falei, gente, peraí. Mas assim, fui eu que ajudei essas pessoas. Fui eu que ajudei essa pessoa a pedir perdão do irmão. Fui eu que ajudei essa pessoa a romper barreiras na profissão. Eu falei, cara, é isso que vai me realizar, entendeu? O meu propósito é ajudar pessoas e ajudar pessoas a terem suas vidas transformadas. E eu vi através do coaching que eu tinha ali todas as ferramentas, né? Para que eu conseguisse seguir o meu propósito. Eu tinha ali a faca e o queijo na mão. E aí foi ali, através disso, que eu falei também, a partir de agora, eu decidi que eu quero ser. E aí eu já fui pro segundo módulo, né, já com outra visão de que realmente ia juntar tudo aí, ia juntar com a arquitetura, mas eu não tinha como deixar passar essa oportunidade em branco. Mas a minha transformação também foi mais ou menos por aí. Aí deixa eu só concluir aqui, que teve uma outra virada de chave, assim, que pra mim foi a mais importante de todas. Sim. Mas uniu. A minha filha, na época, ela devia ter uns 8 para 9 anos, e aí ela precisou fazer um acompanhamento com psicóloga e tudo mais, que ela estava apresentando ansiedade e tudo mais, tudo fruto de tudo aquilo que a gente viveu no passado. E aí, ok. E aí, um belo dia, numa sessão lá com a psicóloga me chama. Lana, vem cá. Eu disse, ai meu Deus, o que foi? Né? Tô me chamando lá pra dentro pra falar alguma coisa. E aí, ela me sentou e falou assim, Luísa, fala pra sua mãe o que você acabou de me dizer. Aí ela olhou bem nos meus olhos e disse, mãe, depois que você entrou nesse negócio aí de coach, né, você é outra pessoa. Você é muito mais carinhosa, você me escuta, você parou de berrar, você agora é muito mais minha mãe. Tem preço Ai, meu isso. Deus, não. E eu me arrepio inteira só de imaginar um negócio desse. Tem preço isso, Gabi. Até hoje eu me emociono. Não tem preço. Não tem. Então, por isso... E aí, a partir dali, eu disse, gente... Quando eu senti tudo aquilo, né? E depois teve outra oportunidade que o meu mais velho também me validou, que realmente eu passei a realmente viver essa inteligência emocional dentro de casa, e isso não tem preço. E muito mais importante, a partir dali virou a chave, não só para que eu seguisse com essa profissão, mas que eu pudesse ajudar outras mães a ter conexão verdadeira com seus filhos. Isso aí é o que eu ia te perguntar exatamente agora. Qual foi o momento... Gente, só para vocês entenderem, tá? A Lana, ela também é coach, também é analista de perfil comportamental, assim como eu. Mas a Lana tem hoje... É a tua maioria linguagem para jovem? Sim. Ou ainda bem dividido? É a tua maioria, né? Tu acabou realmente meio que nichando isso. A Lana hoje tem uma linguagem muito forte para jovem. Inclusive, eu mesma já pedi SOS aí algumas vezes dela. Lana, me socorre, eu tenho um menino de 16 anos em casa, eu não tô sabendo o que fazer. E eu quero saber, Lana, como foi e por quê, em que momento que tu falou, cara, é por esse caminho aqui que eu tô me realizando. Eu quero ir para esse lado aqui. Um dos momentos foi esse, né? Quando minha filha trouxe isso pra mim, que eu mudei. Falei, cara, é possível, né? Você consegue ter inteligência emocional, viver essa inteligência emocional, ter o controle das tuas emoções de forma assertiva. Não é só um controle, não é só aquela coisa que você põe na caixinha, né? Pra controlar a raiva. Não, mas você ser realmente intencional. Sim. E como um dos meus maiores valores são os meus filhos, é a minha família. Eu lembro que lá no começo eu expliquei que eu coloquei assim, o que eu não queria viver. E eu entendi que é a mesma forma, sabe, você entrar num Uber, num táxi e dizer assim, olha, você não me deixa na Djalma. Você não vai ali pra Ponta Negra. O cara vai te levar pra onde? Pra lugar nenhum, não é? Sim. Ou pra qualquer lugar serve. Enfim, ele vai dar ali. Enfim, então isso não me levava a lugar nenhum. Eu nunca realmente tinha projetado para onde é que eu queria ir com os meus filhos na minha maternidade. E isso me trouxe pesos, isso me trouxe crenças disfuncionais na minha maternidade. Isso trouxe um peso tão grande para minha função de mãe, até então, até antes, né, de eu vivenciar essa mudança, que apesar de eu amar muito os meus filhos, eu chegava e falava, gente, mas ser mãe é pesado, né? Ai, mas eu acho que eu amo meus filhos, mas não gosto de ser mãe, não.
Eu cheguei a pensar isso. E tem um momento em que a gente pensa até assim, E, gente, somos todos adultos e maduros aqui, tá? A gente ama incondicionalmente nosso filho, então, assim, a gente tá falando isso tudo com muita leveza, tá? Não venham botar... Sem julgamentos. Sem julgamentos. Você aí que é mãe, tenho certeza que em algum momento você já pensou isso, mas às vezes a gente pensa até, né, tipo assim, nós, por exemplo, que somos muito focados nesse lado profissional, ai, meu Deus, a maternidade ainda trabalha com que a gente possa se dedicar pro lado profissional, Não, eu né? pensava muito Ou assim, algo meu do Deus, tipo. ser mulher é um negócio pesado, né? Porque eu tenho que dar conta da minha casa, do meu marido, dos meus filhos. É um monte de prato aqui, ó. Da minha profissão e de mim, né? Tem que ter tempo pra mim, tem que ter tempo pro meu Deus, enfim, é muita coisa, né? Eu via tudo isso com muito peso. Sim. E hoje, aí você me pergunta, e hoje, o que é que mudou? Você parou de ter todas essas funções? Não, a gente só começou a enxergar de uma forma diferente. Totalmente diferente. E passei a ter ferramentas que eu consigo aplicar e vivenciar isso de uma forma mais leve. Então, hoje eu falo que eu amo ser mãe, principalmente de adolescente, né? Porque eu tenho 2 adolescentes agora. Eu amo ser mãe de adolescente. As pessoas que chegam, porque é adolescente, porque a adolescência, né, é ruim, é pesado. Não é, né? Não é. Não tenho medo de afirmar que não é. Eu tenho 2 adolescentes em casa, mas você precisa de ferramentas. Você precisa realmente entender, em primeiro lugar, a você mesma, para conseguir passar para aquele ser humano, indivíduo, na linguagem dele, entender o perfil comportamental dos meus filhos foi libertador. Concordo. Libertador. Quando eu descobri o perfil comportamental do Gabriel, foi libertador depois. Mas quando eu descobri, eu pensei, meu Deus. Como farei? O que eu fiz com meu filho a vida inteira? O Gabriel, o perfil dele é influente e estável. Um resumo muito rápido aqui. O influente, ele tem muita facilidade para se comunicar, ele gosta de falar, ele gosta de ser escutado, ele se preocupa em fazer conexão com pessoas, isso normalmente é uma pessoa sociável e etc. E o estável, ele tem ali o ritmo dele, ele não funciona sob pressão, ele tem que fazer as coisas no ritmo que a cabeça dele funciona. E as 2 coisas que eu mais falei pro Gabriel a vida inteira, Lana, e ele pequenininho respondia isso. Se falasse, Gabriel, quais foram as coisas que a tua mãe mais te falou? Ele dizia, primeiro, meu filho, tu fala muito. Pelo amor de Deus. Eu fazia brincadeira com ele, tipo assim, vamos fazer a brincadeira do silêncio. Quem falar primeiro perde. Olha. Porque ele falava demais. E ele fala até hoje, né? Mas agora eu sei lidar melhor com isso. Mas assim, ele falava muito. E a segunda coisa, ele sempre demorou muito pra comer. Muito. A vida inteira. Então isso, assim, era um estresse, sabe? Durante toda a infância dele. Porque ele demorava pra comer, ele botava comida, cara, aqui na boca. Dava 30 minutos, tu voltava e, tipo, a comida ainda tava aqui na bochecha. Então eu, que já sou muito mais rápida, muito mais objetiva, muito mais racional, não perco tempo com as coisas, ficava maluca, entendeu? Então eu dizia, menino, come, pelo amor de Deus, come, tá muito lento, come rápido, come rápido. E quando eu descobri o perfil comportamental dele, eu falei, Jesus, eu fiz tudo errado. Ao contrário. Tudo errado. Mas a gente passa por essa fase, né? A gente passa. Tá tudo certo. E olha, é aí que eu falo que pra mim é a maior beleza do autoconhecimento. É você entender tudo isso. É você entender os erros do seu pai, é você entender os seus erros como mãe, como pessoa, como esposa, se perdoar seu pai e seguir a vida, entendeu? De uma forma leve. Exato. É entender que todos nós somos seres humanos e que por mais conhecimento que a gente tem, a gente vai errar, entendeu? É aprender a lidar com os nossos erros de uma maneira não se punir. Quando eu entendi no método CIS tudo que eu tinha feito errado com o Gabriel, foi quando eu chamei ele no último dia de curso, já a gente chega em casa de manhã no último dia de curso, ele acordou, eu chamei ele para conversar e falei, eu estou aqui para lhe pedir perdão por tudo que eu fiz e falei para você nesses 15 anos. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha noção nem das minhas feridas. Muitas coisas que eu fiz e falei para você, eu estava repetindo o padrão comportamental dos meus pais sem ter essa noção, mas aqui eu estou me
me comprometendo a ser uma mãe diferente a partir de hoje, ok? As feridas que eu causei em você não vão sarar, mas saiba que a partir de hoje eu tentarei ser uma mãe diferente. E tá tudo bem. Eu não fui pro fundo do poço, eu não fiquei, meu Deus, eu fui a pior mãe do mundo. Você só tem duas opções, se perdoar e tentar melhorar, ou ficar lá no fundo do poço, se martirizando, se julgando e vai continuar sendo a mesma mãe de sempre. Então, assim, isso é muito legal, sabe? É trazer leveza para as coisas que a gente fez de errado, porque muitas fichas vão cair durante o processo. A gente vai entender muita coisa que a gente fez de errado. Mas é isso. Sabe, é se libertar, é se perdoar, é recalcular a rota, entender que ver você o que não funcionou era e o que quem não você tem. é hoje. Isso é Assim, muito verdadeiro. amanhã, depois dessa conversa, a nossa mentalidade já é outra. E nós estamos mudando todo dia e essa é a graça da vida, né? Errado seria se você nascesse de um jeito e morresse do outro. Inclusive, quando viram pra mim, da época que passou a reprise lá da novela Gabriela, que o pessoal adorava cantar aquela música pra mim. Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim. Eu dizia, comigo não, essa aí é outra Gabriela. Comigo mesmo não, me erra. Lana, mas eu queria te perguntar o seguinte, durante todo esse essa nossa imersão aí, né, no autoconhecimento, que tem início e não tem fim, porque depois que você entra nisso, você quer cada vez mais ser uma pessoa melhor. Não tem fim, mas tem muito resultado. Ah, com toda certeza. Uma certa vez, desculpa te interromper, eu ouvi isso, cara, tem início e não tem fim. Eu falei, cara, eu quero um negócio com começo e fim pra eu ajeitar minha vida rápido. A gente tem essa ansiedade. Mas eu costumo dizer, né? Mas o resultado, ele é rápido. Só que você quer mais. E graças a Deus, você quer mais pra melhorar. É isso que eu falo. Quando eu falo que não tem fim, é a nossa imersão no autoconhecimento. Porque quando você entende que você tem como melhorar, que você tem ferramentas, livros, cursos que te fazem melhorar como ser humano, cara, você nunca mais vai parar. Você vai sempre, exato. Mas os resultados, eles vão vindo diariamente. Sim. Diariamente a gente tem ganhos, né? Inclusive a gente se exercita a fazer isso. A observar isso. Exatamente. Bacana. O que aconteceu de bom hoje no meu dia, o que eu fiz hoje que antes eu não conseguia, e é isso aí. Mas a gente descobre muitas crenças, né? Que foram causadas em nós, ali, que nem tu falaste, até mais ou menos os nossos 12 anos, na nossa fase de formação. E eu quero saber quais são as crenças que você, em algum momento, identificou que você tinha e que hoje tu diz assim, não me pertence mais. Estou liberta. São tantas, espera lá. Deixa eu pensar. Não tinha uma que, inclusive, eu falava muito pro meu filho. Essa foi a primeira que me ocorreu aqui. Que você falou que falava pro Gabriel, né? Pra ele ficar quietinho e tudo mais. Meu filho também é influente. E ele é influente e dominante. E eu passei a infância dele, enfim, até eu entender de perfil comportamental e de crenças, eu passei falando pra ele, filho, língua dentro da boca. Ele fazia ele completar a frase, entendeu? Filho, língua, ele dizia dentro da boca. A gente ri, mas é de nervoso. Gente ri de pensar assim, meu Deus, como que eu fiz uma besteira dessa? E o pior, eu fiz muitas vezes. Muitas. Repetidas vezes, né? Então, assim, eu fiz ele acreditar que falar não era legal. Então, assim, por que eu fiz isso? Qual era a crença que habitava em mim? E aí, entenda, tá? Muito do que você passa pro teu filho, muitas vezes não é educação. A gente passa, olha, eu tô educando o menino, não falar... Né, falar só na hora que é pra falar, não é educação, são as tuas dores, são as tuas crenças falando por você. Então, exatamente. A consciência disso é libertador. Então, vamos lá, qual era a minha crença? Eu sou influente também, mas eu sou influente que eu fui podada muitas vezes durante a minha vida, que passei vergonha por falar, porque influente tem a parte do sem noção, tá, gente? Tem a parte que fala besteira, aquela piada sem graça que ninguém ri, né? E aí, aquilo lá, eu também sou estável quer agradar. Então, quando eu fazia, sei lá, uma piada sem graça que ninguém riu, ou tentava fazer uma amizade, e a amizade não era ali correspondida, eu me fechava. Eu queria muito mais estar na bolha do estável. O estável tem uma bolhazinha, né?
Depois a gente conversa melhor, outro dia a gente marca só pra falar de perfil comportamental. Vale a pena. Vale. Mas então, aí o que acontece? Eu passei, depois que eu entendi o meu perfil, qual foi a ficha que caiu? Eu passei a vida inteira podando o meu influente. Eu passei a entender que eu falava demais. Eu não entendia isso como uma potência, como uma habilidade. Sim. Eu entendia isso como algo que me atrapalhava. Eu não entendia, e aí tinham meus medos, então assim, eu deixei de me desenvolver profissionalmente, como mãe, como esposa, Por quê? Porque eu dizia, não, falo demais, falo besteira, aí depois eu tenho que me arrepender, depois eu tenho que ir lá pedir desculpa, e depois, quer saber? Língua dentro da boca. E aí, como isso era uma dor minha, e eu via que meu filho mais velho era tal qual eu, né, como eu era, de falar muito, muito falante, de não sei o quê, de não filtrar o que ele ia falar. Muitas vezes a gente dizia, a gente tem um segredinho de família, a gente vai viajar, final do ano, menino virava assim no elevador e falava pra vizinha, a gente vai viajar. Coisa de menino influente. Sim, típico. E em vez de eu orientar ele, filho, tarará, né, com inteligência emocional, que eu não tinha, eu falava, Davi, brigava. Eu dizia, língua dentro da boca. Pare, você fala demais. E aí, o que eu tô incutindo ali naquela criança? Na identidade dele. Que ser como ele é ruim. É ruim. Isso. Entende? Então, assim, eu tive que desfazer esse caminho, né? Hoje, ele, graças a Deus, ele foi por um caminho e conseguiu aflorar esse lado dele comunicativo. Ele ama o que ele faz. Mas porque a gente conseguiu ter o despertar relativamente rápido. Mas aí vamos lá. Ainda tá dando tempo da gente corrigir. Imagina se isso acontece o Davi com 30 anos, com 35. Mas eu só consegui corrigir e parar de falar o que eu falava pra ele quando eu aceitei a minha faceta comunicativa. Entende? Sim. Quando eu entendi que ser comunicativo era bom. É bom. É ótimo, entendeu? gente. Então, pelo assim, amor de Deus. Isso. Então, assim, e eu comecei a me olhar com outro olhar, e aí eu parei de olhar meu filho também com aquele olhar de dor. E aí todas as vezes que ele vinha pra querer ainda ser comunicativo, eu parei de podar. E eu passei a elogiar. Então, essa foi uma crença que com certeza eu ressignifiquei e já trouxe mudanças, né? A outra coisa que talvez tenha muito a ver ali com a minha conexão com eles, que eu fui criada num ambiente que, como eu disse, eu não gostava, eu não curti muito essa história da minha mãe estar muito tempo trabalhando, ausente de casa e tudo mais, né? Justamente pelo meu perfil estável. O estável, ele quer atenção, ele quer conexão, né? Influente também. E eu não tinha muito isso. Minha mãe muito dominante. O dominante não perde tempo. Para o dominante isso é perda de tempo. Ai, não, sentar aqui, Deus, conversar. Eu vou ficar calada. Eu vou me abster de concordar contigo, Lana. Mas o dominante que não se trabalhou, que não tem inteligência emocional, ele é muito prático, muito objetivo. E se ele não tomar cuidado, ele é objetivo demais. Ele é prático demais. Como o influente, que pode ser comunicativo, é muito bom, mas se ele passar da dose, fica sem noção, não é verdade? Com certeza. Então, para todos os perfis, a gente precisa trabalhar as habilidades. E há como trabalhar e ver essas habilidades como uma potência. Tem como trabalhar isso. Mas o fato é que eu vi minha mãe trabalhando muito e tudo mais, eu queria repudiar isso, certo? Então, falei aqui pra vocês que eu não, por muitos anos, por conta dessa dor, eu não imergi na minha área profissional. Eu só fui ali, levando. Sim. Mas, de alguma forma, eu trazia na minha comunicação que trabalhar e ser adulto era sacrificante. Sim. Então, quando os meus filhos diziam, mãe, você tem tempo? Não tenho, tô trabalhando, não tá vendo? Com muita dor, com muita crítica. Eu me tornei uma pessoa muito crítica. E não é da minha identidade, não é do meu perfil comportamental, da minha natureza, vamos colocar assim. Sim. Mas por conta das nossas dores, das nossas vivências, a gente vai se tornando, né? Muitas vezes quem a gente não quer se tornar. E aí eu falava, e aí a ficha que caiu durante o meu processo é que, cara, eu tô querendo, mesmo não gostando de ter vivenciado aquilo no passado, enquanto criança, mas eu tô querendo colocar para os meus filhos que eu sou importante porque sou ocupada, porque tenho um trabalho,
porque sou E adulta mais uma e vez, pago as contas com Sofia, mais sabe? uma vez, querendo pautar a tua importância no que você faz ou no que você tem. Exato, mas é porque somos educados para Com isso. certeza. Né? O exemplo que eu tive foi esse. E aí, quando eu entendi isso, por isso que é poderoso você passar por um processo e tomar consciência realmente por você das suas crenças, antes de você apontar o dedo para o outro. Com certeza. Né? Porque muitas e muitas vezes, o que eu estava tentando fazer ali, antes de entender de perfil? Eu estava tentando mudar os meus filhos. E eu tinha uma outra crença, vamos lá, terceira crença. Que eu entendia que, assim, que mães que tinham filhos desobedientes é porque não eram mães, boas mães, não eram mães esforçadas, não eram mães que se posicionavam. Porque o meu filho não vai ser assim, não. Olha aí o julgamento. Mas isso vinha de onde? É porque eu queria julgar simplesmente o outro? Porque o maior julgamento estava aqui, ó, dentro de mim. Então, por conta disso, eu me tornava ainda mais aquela mãe dura, crítica, que não permitia erros. E vamos lá, onde é que eu ia parar com isso, né? Eu ia... Com certeza. Meus filhos, quando crescessem, e tá só eu piscando, né? Porque um já tá com 16. Quando eu falo em crescer, é crescer, sair de casa. Eu vou fazer assim. Davi já vai estar querendo casar, já vai estar querendo voar. Quando esse dia chegasse, eu falo muito disso no meu perfil. Teu filho vai sentir saudade ou alívio? Não é quando tu morrer, Nossa, não. Não, peraí, Lana, vai. Olha ali para aquela câmera, porque essa pergunta é maravilhosa. É uma ótima reflexão. Repete, você aí em casa que é mãe, reflita. Pega essa pergunta para ti e leva para a vida. Vamos lá. Os teus comportamentos de hoje em dia, olha, respira fundo, vai. Respira fundo, fecha teus olhos e pensa, teus comportamentos de hoje em dia com teu filho, eles vão te levar aonde? Vão levar o teu filho, quando sair, não é quando você morrer, é quando o teu filho sair de casa, que pode ser logo mais, ou pode ser que de repente você já seja mãe de um adulto, ele já saiu de casa. Mas quando isso acontecer, teu filho vai sair de casa, vai sentir saudade ou ele vai sentir alívio? É isso. Essa pra mim foi a pergunta de $1 milhão. Sim. A pergunta. Que até a hoje gente eu me escuta arrepio. muito no curso, né? Qual é a pergunta? É isso que me motivou. Eu falei, cara, eu preciso, pra mim, é muito importante que os meus filhos, quando tiverem que sair de casa, que eles sintam saudade de mim, que eles queiram ter um contato comigo, que eles queiram a minha presença, que eu seja uma pessoa agradável. Agora me diz, aquela mãe que criticava, que mandava minha língua dentro da boca, que é sempre muito crítica com nota, sempre muito crítica com comportamento, era uma mãe que ia trazer isso? Não. Não dava. Não dava. Mas eu só pude ter noção disso quando eu passei a olhar aqui, ó. Tirei meu olhar do externo e olhei para dentro de mim. Sim. E, inclusive, Lana, falando nisso aí de filho e etc., eu sei que teu valor principal é família, né? E eu queria que tu falasse uma coisa que tu falaste pra mim lá naquele dia na PIC, que foi lindo de ver. Eu já pensava daquele jeito, mas assim, escutar a frase pronta, assim, sabe? Sobre quando nós temos os nossos valores e a gente vive uma vida pautada neles, quando a gente não se desvirtua dos nossos valores. E aí eu lembro que tu deste aquele exemplo sobre poder estar ganhando muito mais dinheiro, mas para ti a prioridade é eles, então questão de deixar e buscar. Fala um pouco disso, porque isso é tão importante. Isso daí é sobre pagar preço, né? A gente, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu acho que em algum momento da vida você já ouviu falar que você precisa se sacrificar, você precisa pagar o preço por algo. E muito das vezes isso é muito mais focado na nossa questão profissional. Sim. Mas o pagar preço vai além disso, né? Então, quando a gente organiza a casa, o que é o que eu chamo de organizar a casa? No processo de coaching, a gente faz muito isso, né? Faz. A gente organiza, a pessoa chega lá com as emoções, não entendendo direito, a gente organiza, começando a entender e trazer clareza pelos valores. Porque valores são inegociáveis. São. Né? É aquilo realmente que você não vive sem. E os meus valores não necessariamente são os teus valores. E tá tudo certo, né? Mas você precisa entender quais são os seus valores. E vamos lá.
os meus valores não necessariamente são os valores dos meus pais, da minha mãe, né? E isso é importante de que seja dito, porque muitas vezes a gente acaba confundindo, não entendendo, não se conhecendo e pega ali emprestado e fica se cobrando e não traz o resultado que a gente procura porque não tem clareza dos valores. E aí vamos lá, a gente organiza a casa e coloca ali os valores. Entende quais são os seus principais valores. Ok, por isso aqui é que vai te trazer felicidade, é isso aqui que vai fazer a tua jornada ter propósito, é isso aqui que vai fazer valer a pena. E aí a gente precisa pagar um preço por aquilo. Né? Vamos lá, se colocando na carreira profissional. Se você entendesse que para você ser uma excelente arquiteta, você precisasse, para chegar no topo, você precisasse, sei lá, tô dando um exemplo assim bem aleatório. E eu já vou te interromper porque isso aconteceu. Vamos lá, uma breve aqui, ó. Aí tu segue tua linha de raciocínio. Quando eu comecei a atuar, de fato, como arquiteta, eu comecei a ver algumas coisas acontecendo que iam contra os meus valores e princípios. E aí eu cheguei no momento onde eu cheguei a ir trabalhar durante 2 anos na empresa do meu pai e do meu irmão, que é uma empresa nada a ver com arquitetura, é uma empresa de automação laboratorial, porque eu comecei a falar, se for preciso eu fazer isso daí para ter sucesso, então eu abro mão, eu não vou fazer. Porque o meu segundo valor depois de família é justiça. E eu achava aquilo assim tão injusto que eu tava vendo que eu não conseguia. Entendeu? Eu abri a mão do sucesso, digamos assim, para fazer. E aí foi quando veio, né, toda a minha autodescoberta e etc. E eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ao contrário. Eu vou mergulhar de cabeça na arquitetura, mas eu vou tentar fazer a diferença no mercado. Eu vou tentar ser a profissional que não faz isso daí que eu vi a galera fazendo e que eu não quero que façam com os clientes, entendeu? Mas valor é isso. Mas vamos lá. Se tu tivesse entendido que, assim, que tem a ver com teus valores, para tua área de arquitetura, para algo que você valoriza, que você tivesse que fazer um curso lá em Nova York que custasse, sei lá, muito caro. É um preço. É um preço. Não, e o preço não é só financeiro. Vamos lá. Você ia precisar passar, vamos imaginar aí, 6 meses a 1 ano, lá em Nova York, longe do teu filho, longe da tua mãe, do teu pai, da tua família, de longe, abdicar, vamos dizer, de ganhar dinheiro. Sim. Né? Mas você entendendo o propósito disso. Que dali a 1 ano, você estaria na frente de muitas pessoas, você ia estar no topo ali do mercado, por conta daquele preço que foi pago. E o preço não foi só dinheiro, não foi só pecuniário. Entende? Com certeza. Vamos trazer isso para nossa área filhos, famílias. Eu entendi que um dos meus maiores valores são os meus filhos e a minha família. Não abro mão. Meu marido, meus filhos. Isso para mim é inegociável. Então, vamos lá. Aquela mãe dura, muito dura, que eu estava sendo, estava destruindo os meus valores e não edificando. Sim. Né? E aí, o que está incluído aí em pagar o preço? Eu entendi que se eu hoje não plantar, não fortalecer os meus laços com eles, a minha conexão com eles, eu não vou conseguir colher lá na frente aquilo que tem valor para mim. Sim. Continuar colhendo, vamos dizer assim. Porque enquanto eles são pequenos, enquanto eu pago as contas deles, enquanto eles precisam de mim para se alimentar, vamos dizer assim, eles vão estar lá. Mas vai chegar um momento, né? Nós já fomos essa pessoa, agora nós somos adultos, já moramos, né? Já temos a nossa vida e tal. Então, esse momento vai chegar. Mas eu quero colher um relacionamento com meu filho duradouro para toda a vida. Isso para mim é valoroso. Então, por conta disso, hoje eu tenho que pagar um preço. Né? E a gente paga o preço todo dia, né? Exatamente. São escolhas que a gente faz todos os dias. Pronto. Todos os dias. São escolhas. Todos os dias a gente escolhe, nós que temos o valor família, todos os dias a gente escolhe entre fazer um agendamento, botar lá um atendimento 1h da tarde ou 1h da tarde buscar nosso filho no colégio. E aí todos os dias é uma escolha, é um dilema. Cara, mas eu faço meu atendimento, tipo assim, eu vou trabalhar ou eu priorizo pegar meu filho no colégio, estar com ele, assim, almoçar Gabi, com ele e começar a trabalhar mais tarde? Exatamente. E assim,
tal qual o exemplo que eu dei do curso em Nova York, vamos dizer assim, tal qual isso é algo que é temporário. Nada nessa vida, eu costumo dizer assim, só não há eternidade com Cristo, mas assim, nada nessa vida é para sempre. Tudo passa. Entendeu? Então assim, as fases das nossas vidas passam, e ainda bem que passam, não é verdade? Em que sentido? Antes eu tinha que limpar a fralda dos meus filhos, hoje eu não preciso mais fazer isso, passaram por essa fase, cresceram, amadureceram. Meus filhos também não vão ser adolescentes para sempre. Então, essa fase, esse preço que eu estou pagando hoje, de tirar tempo da minha agenda para me dedicar a eles, para estar com eles, para criar conexão intencional com eles, faz parte de pagar o preço do que eu vou colher lá na frente. Você está plantando e vai colher. Tudo. Aliás, não existe o lance do platô, né? Sim. Não existe o lance do neutro, do empurrar com a barriga. Você diz assim, deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho. Não existe, porque mesmo quando você tá deixando a vida te levar, você vai colher um resultado. É aquela frase que a gente sempre fala, né? Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Também é fazer alguma coisa. Não escolher nada é uma escolha. E para todos os dois, você vai pagar um preço. Vai. E aí, qual é o preço que você quer pagar? Exatamente. Essa é a pergunta de milhões. Fazendo tudo ou não fazendo nada, você vai pagar um preço. Não ache que porque você tá aí quieta no seu lugar e não quero tomar partida e não quero correr riscos, eu vou ficar aqui nesse mesmo empreguinho a vida inteira, porque se eu me arriscar, eu vou pagar o preço da derrota, talvez. Mas você pode pagar o preço da vitória. E se você ficar aí nesse mesmo lugar, você também vai pagar um preço lá no futuro. E pode ser um preço muito mais alto e dolorido. Pode ser o preço do arrependimento, o preço do tempo perdido, o preço da insatisfação profissional, o preço dos seus sonhos materiais que você não conseguiu realizar. Por aí vai. Então a questão é, você vai pagar um preço de toda forma. A pergunta é, qual é o preço que você quer pagar? Onde você quer chegar. Exato. E é muito bacana a gente pontuar também a questão das crenças, identidade, capacidade. A gente meio que já falou aqui, né? Identidade, capacidade, merecimento. Por quê? Tudo aquilo que a gente falou aqui, se porventura você é mãe, você está nos escutando aqui, isso está te trazendo aflição, meu Deus, eu preciso agir, eu preciso fazer pelo meu filho, eu preciso abdicar disso, daquilo, e está te trazendo angústia, respira, calma. O que eu quero te dizer, isso pode tá te trazendo essa angústia, por quê? Porque talvez você não acredita na sua capacidade de ser uma boa mãe. Na sua capacidade de fazer, ou você não está acreditando no teu merecimento, você tem ali alguma crença que diz que não, uma boa mãe é aquela que sofre, né? Que padece no paraíso, não tem essa crença aí universal de que ser mãe é padecer no paraíso? Discordo totalmente, mas enfim. Sim. Então, se você está se sentindo angustiada, qual é o meu conselho para você? Procure o autoconhecimento. É isso. Comece por você. Trate as suas inseguranças, entenda os seus medos, entenda as suas habilidades, mude suas crenças para você conseguir acreditar em você, na sua potencialidade. Todos nós temos defeitos, ok, mas todos nós temos habilidades. Né? Então é trabalhar, potencializar suas habilidades e pegar aquilo que você chama de defeito, que a gente chama de áreas a serem trabalhadas. Exatamente. E trabalhar. Então aquilo que você coloca para você como defeito, tira ali a lupa dela, porque a gente coloca uma lupa desse tamanho. Que a gente não... E para as coisas que a gente faz de boa é uma lupinha assim, ó. Fica assim uma formiguinha. Então assim, e é muito bacana porque no processo de coaching a gente trabalha tudo isso. Né? A gente realmente organiza a casa. E a gente trabalha, a gente tem ferramentas para trabalhar na tua capacidade, no teu merecimento, mas essencialmente na tua identidade. Quem é você como mãe? Quem é você como mãe? É isso aí. Isso eu acho que é a maior pergunta que a gente vai deixar aí. Fechou com chave de ouro. Conselho e reflexão aí para todas as mães. Antes de encerrar, eu quero falar para vocês aqui desse nosso espaço, que é a nossa casinha que a gente está aqui, vai ficar por alguns meses. O nome desse estúdio aqui é o Quarto Poder,
podcast. E se você tem um interesse em alugar, né, para você também gravar seu podcast ou algum outro tipo de programa, esse é um espaço totalmente adaptado, pensado em cada detalhe, questão de acústica, questão de iluminação, decoração, tudo. Então, se você gostou do nosso cantinho, ele também pode ser seu. Lana, muito obrigada. Eu que agradeço. Por você estar aqui. Eu acredito que muita gente vai ser impactado com isso. Principalmente as mães, né? Mas, nossa, o que a gente falou vai para todo ser humano, né? Vai para homem, vai para mulher, vai para quem é mãe, para quem é filho, Sim. né? Porque a gente tem a compaixão e a gente tem o que melhorar com Sim. o nosso relacionamento com nossos pais, né? E todos aqui somos filhos. Então, te agradeço muito, amei nosso também papo. amei. Pode me chamar mais vezes que a gente vai conversando assim até... Pode deixar. Não, e vocês nem sabem que assim, a nossa gravação do podcast teve 1 hora, mas antes de começar, a gente já conversou mais 1 hora. Lana, é isso, viu? Muito sucesso na sua carreira, que você vá muito longe. Te desejo prosperidade e abundância em todos os pilares. Você merece, tua transformação tá sendo linda. E é isso aí, que bom que a gente se reencontrou. Que bom. Já no mundo aí do autoconhecimento, tá bom? Obrigada e eu aguardo vocês no próximo episódio. Beijo!